Olá, está preparado para mais uma jornada de aprendizado? Então vamos lá. Nos dias de hoje, quando falamos sobre sociedade moderna e sobre os males que o mundo contemporâneo nos trouxe ou fez agravar, é impossível não pensar na depressão. Em uma vida corrida, repleta de cobranças abusivas, encaixes em padrões requisitados, afrontas de realidade, sonhos despedaçados e a intensa necessidade de ser sempre melhor do que se poderia ser, é natural que as pessoas convivam com cenários tomados por crises de ansiedade, tristeza excessiva, apatia, incontáveis desistências e até mesmo pensamentos suicidas. O assunto é bastante complexo, e não foram poucas as histórias de livros e filmes que abordaram o tema, visando trazer um olhar diferenciado e permitir que cada vez mais pessoas tenham consciência sobre o que causa e como ajudar, seja a si mesmo, seja a pessoas que possam estar enfrentando momentos difíceis. Indo na contramão da ideia de que desenhos só poderiam ser voltados ao público infantil, tivemos nos últimos anos duas obras bastante impactantes no que diz respeito aos tópicos de depressão, vazio existencial, crises existenciais e insegurança: BoJack Horseman e Rick and Morty. A primeira delas, exclusiva da Netflix, fala sobre um cavalo que era ator famoso em Hollywood e se vê em um contexto de desilusão e ausência de propósito. A segunda nos apresenta um cientista super inteligente e seu neto, pouco dotado de sabedoria, ultrapassando os limites do possível em multiversos que afrontam as crenças comuns. Ambas compartilham uma ideia: a vida é muito mais complicada do que faz parecer. Portanto, mesmo quem está sempre sorrindo pode estar sofrendo bastante. É pegando carona nessas duas séries que a Universidade Andarilho, junto ao quadro Mídia que Ensina do nosso canal no YouTube, vai trazer um conteúdo de 5 episódios, compreendendo a depressão e o vazio existencial, com Rick Morty e BoJack Horseman. Depressão é um assunto delicado. É muito mais do que um excesso de tristeza. É muito mais do que um quadro clínico de apatia. É muito mais do que conseguimos definir com poucas palavras. Depressão é uma eterna sensação de insuficiência, uma cobrança desregulada de si mesmo, uma falta de confiança que nunca passa. Ela surge sem avisar, some sem dar vestígios, aparece para trazer consigo insônia ou longas noites de sono sem repouso, para nos fazer acordar cansados, exaustos, sem qualquer força para viver mais um dia. A gente se levanta da cama sem saber a razão, sem saber a certo se era isso mesmo que gostaríamos de fazer. Levantamos e aceitamos que o mundo nos traz, muitas vezes pensando em sobreviver mais um dia, somente mais um dia, então outro e mais outro, até que não nos restem mais dias para sofrer. Quando olhamos para as séries que tomamos como exemplo neste minicurso, temos muito claramente o que é e como se manifesta a depressão, ainda que submersa em momentos de ocupação sem sentido. BoJack, por exemplo, é um ator que fez muito sucesso durante seus anos de série televisiva, ganhando muito dinheiro e obtendo fama e reconhecimento. Quando seu sucesso acabou, porém, sua vida continuou sendo feita de luxúria, graças ao dinheiro armazenado. Mas o que restou do seu propósito? Não são poucas as vezes que os personagens nos falam sobre manter a atenção dos fãs e fazer tudo por eles, pois não resta mais ninguém além deles para dar razão ao viver. BoJack gostava da fama, mas gostava, acima de tudo, de ser observado, notado, de receber olhares, ser aplaudido e ter a atenção de tantas pessoas. Para ele, a vida atual se resume a álcool e drogas, que buscam constantemente preencher um espaço deixado pela solidão, pela ausência de sentido e por todas as dores de saber que, sem seus fãs, ou seja, por si próprio, ele não tem significado nenhum. Rick e Morty, por outro lado, nos leva ao ápice do niilismo, ou seja, tomar ciência de que a vida não tem qualquer propósito ou sentido e de que deve ser vivida dessa maneira. Rick é um cientista com vasto conhecimento que, por saber que a realidade não se limita ao universo que conhecemos, acaba por perder inteiramente a simplicidade de apenas viver. Ele está constantemente se colocando em perigo no que chama de aventuras, incluindo nesta seu sobrinho, Morty, dotado de pouca inteligência, mas já ciente de que o mundo é grande demais para a completa insignificância do ser humano. A falta de realização na vida é tamanha que Rick,
Quando se vê diante do fim de um acontecimento marcante, o qual preenche todo o seu vazio com momentos de prazer excessivo e descontrolado, acaba por tentar cometer suicídio, uma tentativa que só falha devido à imensa quantidade de álcool consumida pelo personagem previamente. Para ele, naquele momento, a vida não tinha sentido nenhum em ser, muito menos em continuar. A grande complexidade da depressão é que ela nos joga em um abismo obscuro, um buraco tão grande que acabamos por nos afogar, ainda que nem mesmo exista água. Momentos mais árduos podem nos fazer faltar o ar, criar crise de ansiedade com tremores, dores no corpo, choro compulsivo, insônia, longos períodos de exaustão, desespero, fobia social, apatia e vontade de desaparecer. Não são poucos os sintomas, tampouco é simples determinar que aquilo tudo que sentimos é realmente um quadro depressivo, mas todo e qualquer desses rastros deve ser observado e respeitado como se fosse a mais grave das situações. Uma das coisas que mais agravam um quadro depressivo é a ausência de apoio por parte da família, dos amigos e dos integrantes da vida profissional da pessoa afetada pela doença. Se você está passando por isso, busque respeito. Não se conhece alguém que esteja, respeite as dificuldades de cada um. Nunca sabemos ao certo as batalhas que cada pessoa está enfrentando. Em BoJack Horseman, quando o cavalo está tendo dificuldades com uma pequena corrida, um macaco corredor o ajuda a se levantar, dizendo a seguinte frase: "Fica mais fácil. A cada dia fica mais fácil. Mas você precisa fazer isso todos os dias. Essa é a parte difícil, mas se torna mais fácil." Lutar contra a depressão é exatamente assim. Difícil. A luta é constante, diária, uma batalha de cada vez. Vai ficando mais fácil quando enfrentamos os problemas com coragem, vontade, empenho, mas precisamos enfrentá-los todos os dias. Essa é a parte difícil. Nosso maior inimigo, na maioria das vezes, somos nós mesmos. É como vemos em um dos diálogos de BoJack Horseman. A voz, aquela que diz que você é inútil, idiota e feio, ela vai embora, não vai? BoJack responde que sim, cabisbaixo, pois mesmo ele, anos mais tarde, continua a ter os mesmos pensamentos, buscando escondê-los com substâncias que lhe privam da sobriedade, entretenimento sem sentido e qualquer coisa que possa ocupar seus momentos de dor. Quando Rick prepara as coisas para dar fim à própria vida, quando mesmo ele, diante de todas as possibilidades que os multiversos proporcionam, se depara com a morte como única opção plausível, não existem portas ao seu redor. Ele não enxerga saídas. Ele não entende que há algo a se fazer, que há algo que possa ser feito. Ele pensa apenas em acabar com a dor. Neste momento, no mais escuro dos momentos, esse é o caminho que parece mais ágil, a forma mais rápida de se livrar do sofrimento. Mas não é. Não são poucas as vezes que uma pessoa pensa no fim. Não são poucos os momentos de dificuldade que alguém com um quadro clínico de depressão, alguém com o corpo amortecido por incontáveis crises de ansiedade, alguém que já não consegue mais respirar corretamente, pensa em acabar com tudo. Nessa hora, mais do que nunca, é preciso olhar para cima, para além do abismo, para o lado de fora do buraco, e imaginar que existe uma vida ali, te esperando. Existe um caminho diferente, algo que você pode fazer, algo que apenas você pode fazer. Existe uma marca, uma história que somente você pode contar ao mundo. Talvez você ainda não saiba disso. Talvez, neste momento, você não entenda, não acredite, não consiga enxergar. Está tudo bem. Mesmo que você não saia, não entenda, não acredite ou não enxergue, sua marca ainda está aí, e o mundo está esperando por ela. Saia do abismo. Até a próxima! Olá! Preparado para mais uma jornada de aprendizado? Então vamos lá! Continuando com o mini curso Compreendendo a Depressão e o Vazio Existencial com Rick Morty e BoJack Horseman, vamos seguir a viagem através de um túnel de grandes espaços vazios,
um caminho sem volta para dentro da mais profunda escuridão que existe quando sentimos falta de uma única coisa: razão. Por que eu ainda estou vivo? Por qual motivo? Por qual razão? Por qual propósito? Por que eu ainda continuo aqui? Quando pensamos em vazio existencial, estamos pensando em momentos cujos pensamentos giram ao redor de perguntas como essas. A pessoa, entrelaçada pelas mais diversas inseguranças e incertezas, é incapaz de escapar de uma das dúvidas mais constantes: o que eu estou fazendo com a minha vida? Em Rick e Morty, temos uma caixa que, quando tem o botão pressionado, traz para o local um Mr. Mystics, uma criatura azulada cujo único propósito de existência é realizar um desejo simples e então desaparecer. Assim que é conjurado, a criatura diz a seguinte frase: "Eu sou o Mr. Mystics, olhe para mim." Depois disso, tudo o que um Mr. Mystics pode fazer é realizar alguma tarefa pacata, comum, e então desaparecer, como se nunca tivesse existido. A cena é bastante irônica, especialmente por seu retrato simétrico, ainda que exagerado, da vida real. Estamos constantemente buscando a atenção, utilizando de diversas outras estratégias para que as pessoas olhem para nós, nos vejam, nos notem, e seguimos nessa busca desenfreada por percepções enquanto realizamos tarefas simples. Muitas pessoas se satisfazem com esse tipo de ciclo de vida. Eu existo, eu sou percebido, eu faço o mínimo e eu desapareço. Talvez seja essa a razão existente por trás de tanto consumismo inexplicável. Quando temos o melhor, ou temos muito, somos vistos, notados, chamamos a atenção, mesmo que não estejamos fazendo nada além do que todos podem fazer, e depois, inevitavelmente, vamos desaparecer como se nunca tivéssemos existido. A coisa fica um pouco mais complicada quando a tarefa, o desejo, o sonho por si só, não é pacato. Quando o Mr. Mystics recebe uma tarefa que tem dificuldade para realizar, ele acaba por conjurar outro Mr. Mystics para ajudá-lo na execução, então outro e mais outro. Para eles, continuar a existir por muito tempo é algo doloroso, e a busca da realização em constantes processos de frustração é algo que torna a vida imensamente desagradável. Em alguns dos momentos marcantes do episódio com tal situação, os diálogos carregam frases como "existência é dor", e nós fazemos de tudo para aliviar essa dor, e "Mystics não vem a este mundo para buscar um significado." A tensão aumenta quando associamos isso ao contexto de quem busca ser mais do que os padrões indicam. Se você é inconformado e quer criar uma vida diferente do que a vida que a grande maioria das pessoas vivem, pode acreditar, vai doer. Sim, vai doer, e vai doer mesmo, mas esse não deve ser o motivo para você desistir. A questão mais complexa da vida não é apenas viver, mas sim ter um sentido, um significado, uma vida funcional. Se levarmos a filosofia das nossas vidas para o contexto dos Mystics, podemos criar uma reflexão sobre o que viemos ao mundo para realizar. Criaturas que surgem no mundo apenas para realizar um desejo, uma tarefa bem simples, e então desaparecer, se sequer ter tempo para sentir o quão dolorosa é a existência, não carregam dentro de si uma vida funcional. Nós, por outro lado, carregamos. Quando deixamos de perceber isso, quando deixamos de entender que todo e qualquer sonho ou objetivo nos leva a uma caminhada dolorosa, passamos a perder a funcionalidade da vida, a razão, o sentido, e então nos tornamos vazios, como os Mystics. Muitas pessoas podem escolher este caminho para tentar evitar dor, o que pode até funcionar, por algum tempo. Mas e depois? Quando chegam ao fim da vida, quando estão com cabelos grisalhos e pernas doloridas, olhando para trás, para toda a sua história, o que elas deixaram para o mundo? Bojack sempre teve um relacionamento conturbado com sua mãe, o que pode ser um dos indicadores para todos os seus problemas e seu complexo de vazio existencial. Quando criança, era constantemente associado à dor e a um erro, o que fez com que ele crescesse imaginando que teria de se destacar para compensar o seu nascimento, um fardo difícil de se carregar.
Ao alcançar o sucesso em Horsing Around, seu seriado televisivo, Bojack se comparou a um Mystics, entendendo que sua vida tinha chegado a um fim, com sua missão concluída, o que não era verdade. Assim, depois que o sucesso desapareceu no ar, nada restou a ele senão uma vida sem qualquer vestígio de funcionalidade. O que ele poderia fazer? O que mais havia para ser feito? Tudo, a partir dali, era dor e sofrimento, uma vida repleta de vazio e de incertezas, da qual ele jamais poderia escapar, ainda que tentasse constantemente. Depois de algum tempo, Bojack conhece pessoas diferentes, vive momentos diferentes e passa por sensações diferentes. O sentimento de vazio, porém, continua a acompanhá-lo, dificultando suas relações. É em virtude desse sentimento que ele se apaixona fácil e erroneamente por Diane, apenas pelo fato dela estar escutando a sua história, e também por isso ele se envolve tanto com a realização de um novo filme, o qual acreditava fielmente ser seu sonho de infância, mas não lhe garante grande prazer. Mesmo a premiação tão cobiçada por ele, quando recebida, não traz nada além de mais dúvidas e incertezas para a mente do ex-astro de Hollywood. O que fazer então? Aproveitando os diálogos de BoJack Horseman, podemos compreender que, muitas vezes, a assimilação de que nem sempre a vida cria um cenário que permite às pessoas alcançarem os seus verdadeiros objetivos pode ser presenciada em um diálogo sobre cultos e sobre se iludir com oportunidades vazias. Enquanto tentam alertar Todd de que ele está se envolvendo com algo que não é necessariamente aquilo que se propõe a ser, como fazemos constantemente na vida, Diane fala: "Bom, por que algo importaria, certo? O amor é uma ilusão, a felicidade é passageira, Deus não existe, e nossos músicos preferidos batem nas mulheres. Supostamente." Com tal pensamento enraizado, temos uma visão mais elaborada do panorama geral, criado pela falta de significado das coisas do viver. É difícil escapar da dor de uma vida que não parece ter sentido. Por isso, é tão importante dar valor às pessoas que estão ao nosso redor, esteja você ou estejam elas passando por quaisquer tipos de momentos. Acompanhar a dor é fazer parte dela, dividir, ajudar a carregar. Em um mundo repleto de egoísmo e ganância, há pouco espaço para aqueles que desejam compartilhar sorrisos e lágrimas. Seja você um deles. Quem sabe, não é essa a sua razão. Até a próxima! Olá! Preparado para mais uma jornada de aprendizado? Então vamos lá! Continuando com o mini curso Compreendendo a Depressão e o Vazio Existencial com Rick and Morty e BoJack Horseman, vamos explorar agora uma das faces mais depressivas do vazio existencial. Cobrir as lacunas da vida com entretenimento sem propósito, buscando eliminar a sensação de solidão e fingir que está tudo bem, mesmo quando não está. Vamos começar com uma frase dita dentro de um sorriso, mas que carrega um significado doloroso e bastante real. Em BoJack Horseman, Sr. Peanut Butter fala para Diane que a chave para ser feliz não é buscar significado, mas sim se manter ocupado com coisas sem sentido ou importância até que, eventualmente, você morra. O que você acha disso? O personagem, um cachorro também bastante famoso em Hollywood, é sempre feliz, contente, repleto de energia, uma visão completamente oposta à de BoJack, que é frio, infeliz e amargo. Para o cão, a vida representa uma série de coisas sem sentido, buracos que são preenchidos com atividades sem motivação ou significado, como ele próprio disse, pois quanto mais se busca razão para a existência, mais sofremos. Isso explica o comportamento exagerado e fora de controle de BoJack, sim, mas também nos explica bastante sobre as mais diversas celebridades do mundo real. Quando a fama chega ao seu ápice e o dinheiro já não representa nenhum problema, é normal que tais astros do cinema ou da televisão acabem se envolvendo em escândalos como drogas, bebidas, entre outras coisas, pois já não há mais o que fazer. A vida não é difícil, mas a facilidade excessiva faz com que ela pareça perder a razão, e esse vazio, quando não é preenchido corretamente,
deixa espaço para as mais diversas atitudes inadequadas. É como se eles estivessem sofrendo tanto, mas tanto, que qualquer coisa, por mais odiosa e repugnante que possa parecer, representa uma escolha melhor do que não fazer nada e continuar a sofrer. Essas atitudes, porém, não livram as pessoas do sofrimento que vivem. É como as bebidas alcoólicas, frequentemente utilizadas como um escape, seja para uma comemoração, seja para tentar esquecer algo doloroso. Enquanto estão entorpecidos pelo efeito das bebidas ou das drogas, em casos mais extremos, as pessoas realmente podem chegar a esquecer qualquer sofrimento, momentaneamente. Mas e depois? Quando a sobriedade volta, o que resta do alívio? Quando você vive pequenos momentos de prazer isolados em um escapismo surreal e então retoma a sua vida, o quão dolorosa é a sensação de reencontrar cada um dos seus problemas. Podemos encontrar um bom exemplo também em Rick, cientista que conhece muito sobre os multiversos, mas que tem pouco fundamento em sua própria vida. Ele quase sempre está bêbado, envolvido com conspirações, aventuras, buscas alienígenas e qualquer coisa que possa preencher o seu vazio interno, e até mesmo encontra tempo para se divertir com um planeta que representa um avatar, uma entidade capaz de dar forma e vida a toda uma população. Quando vai embora, porém, Rick percebe que seus problemas continuam ali. Ele está bêbado, sofrendo pela solidão abusiva e ciente de que aquilo nunca vai mudar. Não existe propósito, não existe razão. Tudo o que ele faz é apenas entreter, matar o tempo, criar o máximo de distrações possíveis para fingir que não existe nada além do momento de lazer. Dessa forma, ao retomar a sua vida comum e reencontrar todos os seus problemas, Rick decide dar fim à própria vida, o que, por pura sorte, não acontece. Infelizmente, a grande maioria das pessoas acaba por entrar nesse ciclo de distração e depressão. Muitas delas decidem não mostrar fraqueza para os outros, guardando as crises de ansiedade e o desespero compulsivo para si. Outras têm um status a manter, uma posição a ocupar, algo que não desejam perder de maneira nenhuma. Seja qual for a razão, devemos sempre estar atentos às pessoas ao nosso redor, pois muitas delas podem estar escondendo o que enfrentam de verdade. É difícil vencer essa barreira, mas mostrar a devida atenção e fazer o possível para ajudar pode salvar uma vida. Vejamos a frase de Naomi enquanto atua com Bojack. Eu só queria fazer algo divertido e leve para me distrair do poço fundo de tristeza que é a minha vida. Se você olhar para a personagem, ela é repleta de energia e vontade de trabalhar. Mas e quanto a esse diálogo? O que ela esconde? O que ela passa em sua vida, na verdade? O quanto ela mascara suas dores para parecer sempre bem? Não são poucas as pessoas que passam por situação semelhante. Adolescentes que sofrem pressão familiar para conquistar boas posições profissionais. Jovens empreendedores que buscam ascensão rápida com suas ideias inovadoras. Esposas reprimidas por seus maridos que buscam alívio em meio a uma vida profissional de sucessos, mas repleta de sacrifícios. Esses são apenas alguns dos exemplos. Por isso, como falamos antes, é importante estar atento. Não acredite em quem sorri o tempo todo. Não acredite em vidas perfeitas. Não acredite em pessoas sem problemas. Nós podemos aprender a lidar, melhorar, cuidar mais, mas viver sem problemas, isso nunca é possível. Seja gentil. Você nunca sabe o que a pessoa ao seu lado está enfrentando. Da mesma forma, muitas vezes somos nós que tentamos esconder nossas dores e nossos sofrimentos para não parecermos fracos ou para mantermos nossa imagem diante de uma oportunidade profissional ou de um relacionamento. Isso pode parecer uma boa opção por algum tempo, e até mesmo pode parecer a única opção, mas acredite, isso nos consome. Se você passou por isso, sabe como é. Se está passando, livre-se disso o mais rápido possível. Converse com alguém, abra seus sentimentos, mostre o que você está enfrentando, divida o fardo. É normal pensar que vamos afastar pessoas que amamos e que nos amam fazendo isso, sentir-se incomodando,
sentir-se um peso maior, mas nada disso é real. Se a pessoa realmente te ama, ela vai entender, vai ouvir e vai ajudar. Se isso não acontecer e porventura ela acabar por se afastar, você fez a melhor escolha, pode ter certeza disso. O importante é não preencher o vazio em nossas vidas com coisas sem sentido. O lazer é importante, mas também é importante ter sentido, buscar um objetivo, tentar realizar um sonho, encontrar um caminho que te dê prazer ao seguir. Você pode se distrair, isso é saudável, mas não é saudável mergulhar no trabalho para manter distância dos problemas em casa. Não é saudável viciar em jogos para fingir que nada acontece de errado na escola. Não é saudável ler compulsivamente para tentar ignorar uma possível fobia social. Todos os problemas têm soluções, ou na pior das hipóteses, adaptações. Você pode mudar algo de lugar, pode tomar uma atitude diferente, pode fazer outras escolhas. Você não precisa fingir que está bem, pode realmente tentar ficar bem, e quanto mais tentar, melhor vai se sentir. É como o macaco disse para o Bojack durante a corrida no morro. A parte difícil é fazer todos os dias, mas quanto mais você faz, mais fácil fica. Evitar a insegurança e os problemas e fingir que nada daquilo está acontecendo de verdade não é uma solução, mas sim um escape, como beber para esquecer ou fazer uso de drogas para se sentir melhor quando todo o restante da vida está fora do lugar. Você é mais do que isso. Distrações contribuem para momentos confusos, mas não podem se tornar uma medicação. Não é demérito nenhum passar por uma fase ruim, por um quadro de depressão ou por crise de ansiedade. Todos nós estamos sujeitos a isso no mundo atual. Você tem problemas, e essas são as suas dificuldades, que não precisam ser nem maiores, nem menores do que a dificuldade dos outros. Tome-as para si, compartilhe com as pessoas em quem confia, procure ajuda, converse, se abra, divida as dores e, acima de tudo, enfrente-as. Tudo isso é você, certo? Então, seja você. Até a próxima! Olá! Preparado para mais uma jornada de aprendizado? Então vamos lá! Continuando com o mini curso Compreendendo a Depressão e o Vazio Existencial com Rick and Morty e BoJack Horseman, vamos mergulhar mais profundamente no niilismo e especialmente na visão que temos diante do abismo quando pensamos, muitas e muitas vezes, em desistir de nós mesmos. Eu preciso tomar um banho para não saber se estou chorando ou não. Quando BoJack diz isso, ainda que a frase soe ironicamente em meio a um diálogo de afronta, ele está mostrando piedade de si mesmo? Está abrindo mão da coragem? Está agindo com vitimismo, aceitando a condição dura que a vida lhe impôs, sem lutar? Está afirmando sua fraqueza e o seu sofrimento excessivo? Ou será que ele está apenas alertando o mundo ao seu redor de que a vida que vive não é exatamente como acreditam? Seria um pedido de ajuda em meio ao caos dos seus pensamentos? Palavras soltas que formam um socorro de alívio imediato? Existe uma visão filosófica do mundo que nos diz que não há sentido algum na vida. Não há propósito, não há razão, não há significado. Tudo o que podemos fazer é apenas seguir, e todas as coisas farão sentido com base em nossas escolhas, crenças e atitudes. O niilismo, doutrina filosófica que tem suas origens na Revolução Francesa e na Rússia, considera que os valores comuns não são fundamentados, deixando a vida, portanto, sem qualquer utilidade. É comumente abordado de uma maneira existencial, tragando pessoas em uma espécie de pessimismo que nada mais é do que a realidade mais pura. No dicionário, a palavra niilismo pode significar redução ao nada, aniquilamento, não existência, e tais termos contribuem bastante para a compreensão do conceito. Na visão nihilista, o agora é tudo o que resta, pois não há razão alguma para o que veio antes e o que veio depois, senão a tomada de decisões e os rumos escolhidos para a vida. O que as duas séries abordadas neste minicurso têm em comum
é que muitos de seus personagens são completamente nihilistas. Rick e Bojack compartilham uma visão doutrinada, não que aleguem especificamente serem partidários do nihilismo, mas por suas ações, suas maneiras de pensar e suas escolhas. Ambos os personagens se concentram em camuflar a dor por meio de bebidas alcoólicas e drogas, por exemplo, pois não encontram motivação alguma para seguir adiante, mas seguem, mesmo sem propósito. O niilismo não é a favor das drogas, mas esse tipo de visão, que ignora outras opções para viver a vida de maneira despreocupada, indiferente a destino e acaso, é fortemente ligado à doutrina. Ainda que o niilismo acrescente bastante na libertação da visão existencialista, que muitas vezes pode acabar prendendo o homem a uma ideia de destino e a um possível script da vida, é bastante tênue a linha que mantém os niilistas em uma posição de conforto. Imagine-se diante de um abismo, no qual está escondido o segredo da existência e todas as respostas para a razão de estarmos aqui. Quando você olha de relance, porém, percebe que não há nada dentro do abismo, nada além da mais completa escuridão e de um total vazio. Não existe razão, sentido ou um significado. Apenas somos, apenas estamos, passageiros de um período qualquer. Diante desse abismo, cientes de que nada poderemos fazer para mudar a realidade que nos assola, o quão tentados a saltar no esquecimento, nós estaremos. Durante sua tentativa falha de suicídio, talvez fossem esses os pensamentos de Rick. Após se divertir por muito tempo com uma entidade cósmica que realizava seus prazeres, Rick se vê de volta à sua vida, repleta de problemas e incertezas, uma vida sem propósito algum, completamente vazia. Ele encara o abismo de perto, olha para suas profundezas e entende que não há para onde fugir. Para ele, naquele momento, a única saída é pular. Não havia outro caminho, outra opção ou outra escolha. O salto, de braços abertos, o levaria até o fim da vida, mas também ao fim da dúvida, do medo e do vazio existencial. Mas, quando estamos assim, diante do abismo, como podemos ter certeza de que não há nada ali? O que existe além do salto? O que acontecerá conosco se decidirmos nos entregar? Ultrapassando a linha tênue entre o suicídio por ausência de propósito e o niilismo existencial, encontramos uma motivação diferenciada. Não é preciso uma razão. Ainda que não exista sentido, ainda que não exista significado, estamos aqui, e isso é tudo. Um ser, em um país, em um planeta, em uma galáxia, em um universo. O que há além de tudo isso? Não importa. Por ora, tudo que existe somos nós. Eu, você, as pessoas ao nosso redor. Não adianta pensar em propósitos ou motivações. Temos que encarar a vida de frente, olhar para o abismo, encarar o grande vazio e saber que podemos preencher o nosso vazio com aquilo que nos faz bem. Na visão nihilista, você não vai encontrar uma razão, mesmo que continue procurando. Crie sua razão. Dê significado às suas escolhas, não à sua existência, então tudo fará sentido, na simplicidade cósmica do niilismo existencial. Quando Morty aponta pela janela de sua casa para o seu túmulo, quando ele teve de se aventurar através do espaço-tempo e modificar o multiverso, ele fala as seguintes palavras para Summer, sua irmã. Ninguém existe com um propósito, ninguém pertence a lugar nenhum, todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. A frase soa bem-humorada, mas seu significado é mais profundo. Não há razão para que algo seja feito, portanto, da mesma forma, não há razão para que não seja feito. Obviamente, dentro dos limites da ética e do respeito aos seres ao nosso redor, nada deve ser deixado para trás. Se essa é a sua vontade, faça. Se tem algo para dizer, diga. Se tem algum medo, enfrente. Se não gosta de algo, mude. Não existe sentido em esperar que algo aconteça simplesmente por acontecer. Assim, também não existe sentido em deixar de fazer algo que lhe transmite uma sensação de completude. Para o niilismo, sua vida não está moldada em uma balança de coisas que devem acontecer e que não devem acontecer. Tudo o que acontece ou deixa de acontecer
é reflexo das suas escolhas e atitudes. Nada é diferente do que tem de ser, de acordo com aquilo que você desejou, criou, construiu ou deixou de fazer. Em uma das cenas mais marcantes da série BoJack Horseman, Todd fala: "Você é todas as coisas de errado com você. Não é o álcool, não são as drogas ou qualquer merda que aconteceu em sua carreira, nem mesmo sua infância. É você." Esse é o princípio do niilismo existencial. Não adianta culpar os outros, não adianta pensar nas causas, não adianta olhar para o que é destino e o que é acaso. A consequência é reflexo de suas atitudes, de sua forma de pensar, de sua maneira de encarar as coisas. Tudo o que acontece e tudo aquilo que deixa de acontecer é única e exclusivamente devido a você. Henry, em outro episódio de BoJack Horseman, diz: "Não é vergonha morrer por nada. Essa é a razão pela qual a maioria das pessoas morre." Podemos carregar isso dentro de nós. Devemos, claro, buscar nossa marca, nossa imagem, aquilo que podemos fazer pelo mundo e pelas pessoas que nele vivem, mas caso não encontremos, caso não exista nada que eu queira ou possa fazer de diferente, tudo bem. Ninguém precisa nascer para ser um herói ou um messias, tampouco um vilão predestinado. Apenas nascemos para fazer o que queremos fazer da melhor maneira que pudermos. Cada existência é única e será moldada com base em diversas características culturais, locais e pessoais. Cada pessoa, portanto, é um universo singular e peculiar, e ela, somente ela, pode moldar o fluxo da sua vida, ignorando destinos e acasos para criar um sentido qualquer para o seu viver, ou mesmo, caso prefira, para viver sem sentido nenhum. Até a próxima! Olá! Preparado para mais uma jornada de aprendizado? Então vamos lá! Finalizando o minicurso Compreendendo a Depressão e o Vazio Existencial com Rick Morty e BoJack Horseman, vamos agora conversar sobre aquilo que fazemos entre o nascimento e a morte, ou seja, aquilo que define, acima de qualquer outra coisa, o que somos, o que fomos e o que sempre seremos. Diante do contexto deste conteúdo, falamos sobre depressão, niilismo e também sobre o vazio existencial. Esse último, agora ressaltado, costuma atrapalhar constantemente o andar da vida. Quando nos pegamos dividindo as realizações de forma linear, muitas vezes chegamos a diversos finais, os quais nos passam a falsa sensação de que não há nada a mais a ser feito, e nos tiram o prazer de viver. Concluí os níveis obrigatórios da educação, terminei a minha faculdade, cheguei ao último cargo disponível para promoção em minha empresa, sou fluente em um idioma, viajei todas as cidades do meu país. Todas essas conquistas criam o devaneio de desfecho, o sentimento de finalização, de epílogo, de não haver nada além daquilo para se fazer. A vida, porém, funciona de maneira cíclica. Temos, ao mesmo tempo, incontáveis começos e finais. Estamos sempre no início do ciclo e também em seu fim, e isso nunca vai mudar. O único começo definitivo é o nascimento, e o único encerramento definitivo é a morte. Nada mais. Vamos tomar BoJack como exemplo. Após a conclusão das temporadas de Horsing Around, o que restou de significado para a vida do personagem? Ele se tornou um cavalo com a falsa sensação de missão cumprida, ou ainda pior, de final sem final. A vida se tornou uma total monotonia, tudo era apenas entretenimento barato. Envolvimento com garotas, namoros falidos, festas, drogas, bebidas, descontroles, crises de ansiedade e quadros depressivos. Para BoJack, até certo ponto da trama, a vida havia terminado ao mesmo tempo que o seriado havia chegado ao fim. Não havia mais nada que ele pudesse fazer para dar continuidade ao seu ciclo, nada que ele conseguisse visualizar, ao menos. Por isso, o personagem enfrenta diversos momentos de crise existencial. Imagine uma vida em que nada pode ser feito, com a eterna convivência da sensação de dever cumprido e de dever nenhum. Como você se sentiria? Da mesma forma, do outro lado, temos Rick, que desbravou incontáveis universos e conheceu coisas que as pessoas comuns sequer imaginam.
Para ele, dificilmente existirá uma novidade, ou seja, o conhecimento em sua vida chegou ao fim. Ele passa seus dias buscando se envolver com aventuras sem razão, levando Morty consigo para matar o tempo e realizar diversas coisas que não agregam nada à sua existência, mas fazem com que essa existência tenha um mínimo de sentido. Ainda que ele não consiga preencher seu vazio, suas infindáveis histórias de aventuras em universos insanos servem para dar profundidade ao seu contexto, criando a falsa sensação de uma vida repleta de acontecimentos, quando na verdade, tudo o que ele faz é apenas fugir do tédio de simplesmente existir. Desbravando a ideia do que fazemos entre o nascimento e a morte, temos o impacto causado pela necessidade de ser visto, notado, observado. Como os Mr. Mystics dizem ao surgir magicamente da máquina de Rick, olhem para mim. Muitas vezes nos pegamos tomando atitudes e decisões contrárias àquilo que realmente pensamos, somente para tentar trazer um nível diferenciado de atenção. Queremos os olhares das pessoas que amamos, e algumas pessoas querem os olhares de todos sobre si. Dessa maneira, criamos máscaras de personalidade, personificações que escondem nossas verdades para tentar agradar a todos. Como Bojack mesmo disse, eu não posso dizer não às pessoas, porque eu preciso que todos gostem de mim. E isso é, infelizmente, um cenário comum ao mundo. Em outro momento, o cavalo acrescenta, eu passo muito tempo com o verdadeiro eu, e acredite, ninguém vai gostar desse cara. Por isso existe tanta necessidade de autoafirmação e também a banalização da visão dos fãs. Enquanto todos estiverem olhando para ele, ainda que somente de maneira superficial, tudo está bem. Ele pode continuar fingindo ser alguém que não é, e dessa forma, pode continuar fingindo ser feliz. Em outro momento, temos uma frase dolorosa da princesa Carolyn. Porque a minha vida é uma bagunça agora, e eu compulsivamente tomo conta da vida de outras pessoas, enquanto não faço ideia de como cuidar da minha. Agindo dessa maneira, tudo o que ela precisa fazer é encenar o controle de sua própria vida e colocar a vida dos demais acima da sua, mantendo assim um domínio inexistente, mas suficientemente real para criar um status de autoaceitação. Essa autoaceitação também está presente no protagonista, e podemos claramente vê-la ao notar que Bojack não tem nenhum apego por Todd, mas deixa que ele fique em sua casa, ainda que o trate de maneira desagradável, para que assim possa evitar o sentimento pesaroso de solidão, ao mesmo tempo que consegue manter sua imagem de ser superior. E o que nos resta além da imagem que criamos? Entre aquilo que fazemos do nascimento à morte, o que verdadeiramente somos? O que significa ser? No meio do vazio existencial, acabamos muitas vezes por criar uma barreira que persiste na solidão, mesmo que ela nos machuque e que juremos não gostar dela. Princesa Carolyn, em uma cena bem marcante, diz à sua assistente que vai ficar em seu trabalho até mais tarde por não ter nenhum outro lugar para ir, então recebe uma notificação do seu celular alertando sobre o seu aniversário, o qual não foi recordado ou comemorado por ninguém. Não só ela, são inúmeras as pessoas que passam por isso, muitas vezes sem perceber. O contexto moderno, somado ao completo vazio que muitas vezes nos toma, acaba por afastar as pessoas de uma maneira natural, criando aproximações virtuais e impedindo quaisquer contatos mais humanizados. E em Rick e Morty, quando vemos Rick tentar esconder seu sofrimento desesperadamente em aventuras sem sentido, ou mesmo na forma de um adolescente que acaba por se tornar popular por algum tempo, o que gera o sentimento de reconhecimento que, ainda que o cientista saiba que é falso, faz com que ele se sinta ligeiramente melhor? Quantas vezes vemos, também, Rick gritar seu famoso bordão, uma frase aparentemente alegre e sem significado, mas que carrega subliminarmente uma mensagem de socorro, desespero e dor. Tudo que ele e Morty fazem é preencher o tempo dos seus dias com quaisquer afazeres que encontrarem, como se fosse essa a única maneira de evitar o ócio que permite ao ser humano pensar, pois pensar, diante do nosso vazio, é a maior de todas as dores. Não nos sentimos verdadeiramente sozinhos até que estejamos sozinhos e pensando sobre a solidão. Enquanto pudermos evitá-la com distrações, porém, assim o faremos. O importante deste conteúdo, deste vídeo e de todos os outros que compuseram a série é atentar quanto ao fato de que podemos ser mais dentro de nossas vidas, sem que isso precise ser uma cobrança sem razão.
Entre o nascer e o morrer, há muito espaço para a vida. Vida complexa, repleta de atitudes, escolhas, prazeres, medos e inseguranças. Vida real, real até demais. Há momentos em que somos acolhidos por tristeza excessiva, apatia, tédio, ansiedade e vontade de desaparecer. Mas nesses momentos, acima de tudo, precisamos nos lembrar de quem somos, do que somos e daquilo que fundamenta a nossa vida. Seja sua visão nihilista ou existencialista, acredite você, em propósito ou não, vivencie o significado que você mesmo criou para a sua vida, deixando de lado o que é destino e o que é acaso, e aceitando por completo as consequências das escolhas que você fez ao viver. São elas que, acima de tudo, moldam e desenham a nossa história. Espero que tenham gostado do conteúdo e que possam carregar boas reflexões sobre os tópicos abordados. Até a próxima!